Olá pessoal, muito prazer. Meu nome é Juliana e, junto com a minha dupla de pesquisa, a Maísa e a nossa orientadora, Mariana, nosso trabalho é sobre a associação entre práticas parentais e comportamentos desadaptativos de crianças autistas. Bom, as práticas parentais, né, é um conjunto de comportamento que os pais usam para educar, controlar e também socializar os filhos. E a gente pode dividir essas práticas entre quatro estilos parentais, que seria o autoritativo, o negligente e o permissivo. Bom, o estilo parental autoritário ele tem um nível, né, baixo de afeto e ele tem um controle psicológico, né, a exigência alto, um nível alto. Enquanto o permissivo, ele tem o afeto, né, ele tem um nível de afeto da parte dos cuidadores maior, enquanto ele tem um nível de exigência menor, né? Um controle psicológico menor. Já o negligente, ele tem um nível muito baixo de controle e também um nível muito baixo de afeto, que é diferente, né, do estilo parental autoritativo, que tem tanto o afeto quanto o controle, que seria a exigência, né, em níveis altos. Bom, todas essas práticas elas podem, né, influenciar no comportamento da criança, tanto comportamentos adaptativos, né, pró-sociais, quanto antissociais, comportamentos desadaptativos. Isso vai depender da abordagem que cada cuidador vai seguir, né? E, bom, o comportamento adaptativo, ele ajuda a criança a se ajustar no ambiente, enquanto esses comportamentos desadaptativos, eles interferem na capacidade de adaptação da criança. E aí, falando brevemente aqui sobre esses comportamentos desadaptativos, vai tanto de comportamento menor a mais grave, que de qualquer forma atrapalha, né, na vida das pessoas, tanto em relacionamento quanto em atividades, né, do dia a dia. Por exemplo, das crianças, seja brincar no parque, a escolinha, que é uma atividade diária, vai todo dia na escola, e esses comportamentos externalizantes, eles são um tipo, né, de comportamento desadaptativo, que tem uma natureza, né, mais opositora, são comportamentos interferentes, né, agressivos. E claro, isso tudo acarreta em dificuldades, em problemas, seja na escola, com os amigos, entre outros. Então, é muito importante, né, entender como que é essa relação desses comportamentos com as práticas parentais, tanto para poder ajudar essas crianças, quanto ajudar a família. E aqui, né, o nosso objetivo foi exatamente esse: verificar a relação entre essas práticas parentais, né, adotadas pelos cuidadores das crianças autistas, e esses comportamentos, né, desadaptativos. E ao mesmo tempo verificar se, né, dentro de algum desses estilos, algum deles está associado ao nível aumentado de comportamentos desadaptativos de crianças autistas. Bom, na nossa metodologia, né, o método que a gente utilizou foi revisão integrativa de literatura. As bases que nós usamos foi a CAPS Periódicos e PubMed, com os descritores Autism and Parental Style and Maladaptive Behavior. Incluímos apenas estudo primário e nosso critério de exclusão foi exatamente a comorbidade do autismo com outros transtornos do desenvolvimento. O nosso recorte temporal foi de 10 anos, né, de 2012 a 2022. E nesses estudos que a gente coletou, que foi 709, a gente excluiu 696, né? Depois de lermos os resumos, totalizando 13, e deles, após lermos na íntegra, excluímos 8, restando 5 estudos. E nesses estudos nós vimos que as práticas parentais têm sim uma relação, né, com esses comportamentos desadaptativos apresentados pelas crianças. Aqui no estudo da Ventola, certamente houve uma associação significativa entre esses comportamentos desadaptativos e externalizantes, né, das crianças autistas com
o controle psicológico exercido pelos pais, ou seja, a exigência, né? Logo, essas crianças com esses níveis mais altos de comportamento desadaptativo, elas tinham pais que exerciam maior controle sobre os filhos, né? Sobre elas, no caso, que era dizer o tempo inteiro o que essa criança tem que fazer, permite menos autonomia, enfim. E no estudo da McHigh, né, a investigação, né, no caso do estudo dela, foi investigado essa relação entre essas práticas parentais e esses problemas de comportamento das crianças, né, que estavam sendo apresentados. Como resultado, a punição corporal, como a supervisão e monitoramento deficientes, né, estavam totalmente relacionados a um maior nível de comportamento externalizante nessas crianças com transtorno do espectro autista. No caso, a agressão, a quebra de regras, a destruição de propriedade, entre outros. E aqui, essa supervisão e monitoramento deficiente, disciplina inconsistente, está, né, associada ao estilo parental negligente, né, tanto que nessa imagem a gente vê uma criança tentando chamar a atenção do pai, tentando conversar com o pai, enquanto ele está aparentemente ocupado, né, trabalhando. E a punição corporal, ela está associada ao estilo parental autoritário. O terceiro estudo foi realizado com 552 pares de mães e crianças autistas e eles observaram que o nível de comportamento externalizante da criança estava associado com algumas práticas parentais. Essas práticas são maior uso de disciplina inconsistente, ou seja, quando a resposta expressa pelos pais ou cuidadores está mais ligada ao seu humor do que ao comportamento da criança de fato, maior uso de punição severa e de imposição de regras. Todas essas com uma relação forte, associação forte entre si, com um valor de P menor que 0,007. Todas essas práticas que eu citei, então, punição severa, imposição de regras, disciplina inconsistente, são muito características do estilo parental autoritário. Já no quarto estudo, dessa vez longitudinal, os autores observaram os pares de cuidadores e crianças autistas por 1 ano e meio em 3 momentos diferentes, e eles buscaram observar a relação entre as práticas parentais e as habilidades sociais das crianças. Como resultado, eles tiveram que maior uso de práticas responsivas no primeiro momento foi um fator preditor para maior nível de habilidades sociais das crianças nos momentos seguintes. Essa relação também mostrou uma associação forte com o valor de P menor que 0,001. Mas o que são essas práticas parentais responsivas, né? A responsividade parental consiste num comportamento compreensivo do pai ou do cuidador que está alinhado e sintonizado com a comunicação ou comportamento da criança. Isso também é muito característico do estilo parental autoritativo. Já no último estudo, os autores observaram 84 pares de pais e crianças ou adolescentes autistas em 2 pontos diferentes no tempo também. E eles buscaram observar a relação entre as emoções expressas pelos cuidadores e o comportamento desadaptativo das crianças ou adolescentes. E com o resultado, eles tiveram que maior nível de crítica e hostilidade expressa pelos pais ou cuidadores no primeiro momento foi um fator preditor para maior nível de comportamentos externalizantes no segundo momento das crianças ou adolescentes. E essa relação também com associação forte, com um valor de P menor que 0,01. Então, após analisar os dados de todos esses estudos, podemos afirmar que os comportamentos externalizantes das crianças estão relacionados com as práticas parentais adotadas por seus pais ou cuidadores. Com isso, conclui-se que o treino de habilidades parentais pode diminuir a disciplina inadequada e aumentar o comportamento parental positivo, além de favorecer o desenvolvimento e comportamentos adequados das crianças. E para finalizar, essas foram as referências que nós utilizamos. E muito obrigada pelo seu tempo.